É estranho, pô. O Santos ele tá trabalhando ultimamente muito nos bastidores, na questão de publicidade, né? Tentando fazer o CT aqui na Praia Grande, e agora o Santos tá... E baita publicidade, já Pois desculpa te é. cortar, tem o nome do Pelé e não pode usar o nome do Pelé no clube, né? E aí, galera, vamos dar início a mais uma resenha do Boteco da Elite. E mais uma vez comigo, tá aqui meus companheiros de sempre, para a gente analisar o que está acontecendo durante a semana no nosso futebol. Lino, boa noite. Boa noite, tudo bem? Como vai cada um, beleza? Boa. Gustavo. Boa noite, Carlão. Avante palestra. Boca. Boa noite, Carlão. E vai, Corinthians. E hoje temos mais um palmeirense na bancada. Hoje a bancada está um pouco diferente. Hoje os palmeirenses estão em maioria aí, estão no Mundial, né? Então vamos dar uma ênfase com do palmeirense. Diego, tudo bom, Diego? Boa noite, rapaziada. E mais uma vez, avante palestra, né? Pois é. Assim. Pois é, estou sentindo falta do nosso santista Renan. Renan, mais uma vez, não aguentou a pressão, não pôde estar aqui. Teve outro dia que ele chamou o irmão, né, para defender. Aí o irmão também não aguentou a pressão, também não conseguiu vir. Vai chegar uma hora que vai vir o pai dele já para poder defender, né? Porque daqui a pouco vai aparecer o pai aí para aparecer para defender. Mas vamos lá. Você ouviu? Não vem, não. Mas antes da gente falar do Palmeiras que tá aí jogando a Copa do Mundo de Clubes, vamos falar um pouquinho dos nossos times que estão aqui, que ficaram no Brasil para secar o Palmeiras. Ô Lino, o São Paulo tá chegando um técnico novo aí, tá tendo algumas movimentações, né? Parece que tá saindo o jogador e Igor Vinícius acertou a saída dele do São Paulo, tá indo do Santos, né? Sim, Carlão. Eu espero que o Crespo chegue para não bem crespar nosso time, não, porque você tá bem crespado, hein? Beleza? Não, o técnico Crespo tá chegando aí para fazer um trabalho diferente, né? Tá sendo até diferente para ele, que ele tava agora com a comissão dele tá diferente também, né? O treinador físico dele, fisioterapeuta, mudou. Todo o staff dele mudou, ele tá vindo para cá e mudando tudo. Espero Por que mudou? Sorte. Por que mudou? Por escolhas profissionais, né? Não quiseram vir para o Brasil agora nesse momento, ou as pessoas que acompanhavam ele, e ele tá vindo sozinho com uma nova equipe aí, um novo staff, né? Não, mas sei lá, o Brasil é um mercado que tá trazendo tanta gente aí, o pessoal não quis vir trabalhar no Brasil. Então, na outra passagem do Crespo, eles passaram e vieram para o São Paulo. Dessa vez escolheram ficar na Argentina, né? Se não me engano, não me lembro o nome agora, mas pai e filho resolveram ficar na Argentina mesmo. Tá? Sobre o Igor Vinícius, eu acho que está no momento dele mesmo mudar de ares, porque o São Paulo, né, contratou o lateral direito, já tem um lateral direito jogando também lá. E para ele, eu acho que o menino ele representou sempre que jogou, eu acho que ele precisa de estar jogando para poder aparecer. Quando você vê uma notícia dessas, que o Igor Vinícius está indo embora, para você é ai, que pena ou graças vai com Deus? Não, eu gostava dele, assim, eu gostava do futebol dele, sempre humilde, era um menino que cresceu lá dentro de São Paulo, né? E jogou, mas é aquela coisa eu acho que assim, a categoria de base precisa muito de uma diretoria totalmente focada em ajudar. O que acontece? Quando os meninos não dá para crescerem naturalmente dentro do clube, porque o cara contrata contrata duas estrelas, né? Que nem o São Paulo contrata. Uma estrela chega é apagada, uma estrela sem ponta, como diz meu amigo aí. Uma estrela sem ponta. Daí, o que estava jogando fica de titular, a estrela que era para vir suprir a lacuna acaba ficando de reserva, e o cara que estava jogando, que era o Igor Vinícius, acaba ficando lá terceiro reserva, né? Acho até injusto isso, né? Mas são coisas de time grande, né? Coisas do futebol também, né? Coisas do futebol, entendeu? Então, acho que ele deve respirar, ele tá saindo do São Paulo para o time grande também, que é o Santos, né? Passando uma fase... Não tão grande, não tão grande, né? Passando um momento difícil, mas é um time grande. Hoje a gente pode falar, não tem ninguém do Santos para defender aqui, então... Tem ninguém do Santos para defender. Então, eu queria... Boa sorte ao Igor Vinícius aí, tudo certo. E tu não vai falar do departamento médico, não? Já falei demais. Cabine agora, tá mudando, né? Os estados estão mudando agora. Você não fala mais do final do Refis, né? Do Refis. O final do Refis não dá pra falar mais, né? Então, mas já que o Lino não vai falar, eu vou falar então. O São Paulo, que nem você toda semana chora, tá com falta de jogadores, gente lá no departamento médico.
E o São Paulo tem um meio-campista que tá jogando o Mundial, né? Que tá emprestado pro River Plate, o Galopo. Ele tá lá jogando o Mundial sim, o lá. Galopo, Ele sim, tá lá eu- jogando o Mundial, só que ele tá emprestado pro River e tem coisas no contrato que o River, se ele bater algumas metas lá, o River é obrigado a comprar, né? E no caminho, pelo que tá acontecendo, ele tá batendo essas metas. Você acha que o Galopo faz falta no meio-campo de São Paulo? Não, porque o pessoal não deixou ele jogar lá, né? Eu acho que é a coisa que eu falo que é o que acontece nos times grandes às vezes, né? Aí o pessoal contrata o cara, pagou 40 milhões de dólares, se eu não me engano, quando contratou ele. No ano foi uma das contratações mais caras. O menino não teve tempo de jogar, daí se contrata hoje, os times contratam na mesma posição, 3 ou 4, que ainda mais quando joga no meio de campo, que os nossos times são feitos de volantes, né? Então fica aquela disputa, aí contrata Lucas, contrata Oscar, Que tá onde? né? Entendeu? Todo quebrado, todo quebrado. E ele. Tá no final do difícil. Fala assim, final do E difícil. ele jogou bem, pô, no São Paulo, quando jogou só. Ele não teve rodagem no São Paulo, né? E tá certo, cara. Não tá dando, não tá dando certo. Ele precisa jogar, ele é muito novo ainda. Eu acho que tá certo, ele foi embora. Daí aquelas coisas também, aquelas negociações muito loucas que tem hoje, né? O cara não compra e fala, não, se ele render, eu vou pagar, né? Então, é muito louco essas contratações hoje, né? E aí, esse esquema de meta, tudo, né? Mas tomara que ele bata todas as metas e tenha boa sorte. É a mesma coisa que o São Paulo fez com o Enzo Dias, né? Doce do River também. Doce do River, na Também, mesma se bater as metas, ele fica Isso também, mesmo, né? estão sendo as mesmas condições. Pois é. Seria uma troca. Mas nessa toca aí, o São Paulo ainda vai lucrar, porque o Galopo ele tem um poder, ele tem um lucro, um valor de venda maior do que o Enzo. Se eu não me engano, se as duas contratações, as duas negociações São 90 milhões de dólares. o São Paulo vai lucrar 9 milhões de reais. 9 milhões de reais. De reais. Ai, tá vendo? Se o Enzo ficar em definitivo aqui e o Galopo ficar em definitivo lá no River. Cara, o Galopo era bem, cara. Esse cara no início dele no São Paulo. Também Era pô, bem, tá bem, era bem, bem. pô, bem. Eu não sei se foi Mas essa função técnica, alguma coisa, ou foi dinheiro mesmo, não é possível. não, justamente. Daí quando chegou na seleção brasileira? O Oscar? Não, o outro também, que é mais velho lá de São Paulo, esqueci o nome dele agora. Lucas. Não, Wendel. também não, pô. Vixe, Maria. O outro, Felipe. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, entendeu? Daí Que tá onde? Que tá onde, Luiz Gustavo? Fala o nome. Ah, não, tá retornando agora. Não, Não, mas já nasceu. Quem tava grávida já nasceu na ilha de São Contando, né? Você vê o tanto de importância que ele teve pra seleção, velho. Olha a demora que a gente Luiz não passar nome. Né, então, são coisas do futebol brasileiro que eu sempre falo, que aí é muito falho ainda, né? As cabeças pensantes dos times, as diretorias, os diretores, os olheiros, cara, precisa entrar sabe? Vamos comprar esse daqui, vamos esperar ele desenvolver, vamos esperar ele desaflorar, vamos esperar, é como um técnico, é como um jogador, você comprou, espera. Cara, o cara tem que ir adaptação, nem todo ser humano chega no local, se adapta de uma hora para outra. Então tem que esperar esse tempo, né? E aqui esse imediatismo do futebol brasileiro causa essas coisas. Por quê? O time perde, olhando bem, o time perde, a diretoria perde e o clube perde. Isso é verdade. Entendeu? O caso Queima o jogador. do Depay agora, que às vezes queima o jogador. E queima o jogador. Entendeu? Mas é isso. O São Paulo tá negociando alguns jogadores, um deles é o Igor Vinícius, tá indo pro Santos, né? E além do Igor Vinícius, tá chegando pro Santos também o Ilharão, né, rapaziada? Parece que tá tudo certo para os dois chegarem, né? O Ilharão acho que chegou hoje, né, pra fazer exames em São Paulo. Parece que vai ser um contrato relativamente, pelo que disseram, parece que vai ser um contrato legal financeiramente para o Santos também. E essa chegada do Igor Vinícius, eu não sei se realmente o Santos precisava disso ou se foi opção de mercado. Porque não é só o Igor Vinícius e o Ilharão, o Santos precisa de tantas outras peças, acho que deveria investir um pouco mais no meio de campo. Eu acho que... Mas o lateral direito do Santos tá agradando muito não, o tal de Léo Godoy aí. Então, cara, mas... Acho que os santistas não estão muito satisfeitos. Não é só o lateral direito, né? É um time todo, né? Entendeu? Um time todo. Mas alguma posição tem que vir, né? Tem que começar. Tem que começar de alguma sabe o que posição. aconteceu? Porque Bom jogador o Igor Vinícius é.
Mas será que é tão real a necessidade de gastar agora com ele, ir atrás dele? Mas não, é aquela coisa do. Foi uma opção de mercado, foi uma opção de Acabou se tornando opção de mercado. Sim, os caras já vieram negociando antes, São Paulo Porque, ofereceu. Beleza, tinha jogador que não tava rendendo mais, que vamos colocar nessa história recente, era muito importante pro Santos, que é o caso do Soteldo, por exemplo. É. O cara foi vendido a 15 milhões pro Fluminense e vai ter que bater meta lá para o Santos ganhar mais um dinheiro também. Não era ele pra ter voltado solteiro. Então, Pelo que ele fez com o Santos, não era ele pra ter voltado. se os caras tivessem um pouquinho de Então, mas assim, o Santos. autoridade, né, de capacidade Então, mas o Santos técnica na diretoria, não queria mais o Solteiro da vida. Aí agora tá nessa daí de depender. Aí pegou o dinheiro do cara pra poder pagar a conta de água, luz, telefone. mas infelizmente essa é a realidade de alguns clubes, né? Sim. Essa é a realidade de alguns clubes, E né? eles Pegam trouxeram- dinheiro pra poder Pagar a pagar. conta fixa, né, cara, que tá atrasado, pô. É, E eles trouxeram É a no começo da incompetência temporada, dos- quantos dos repostos dirigentes. trouxe? O próprio, O time todo, não foi? próprio Marcelo Teixeira disse que tá atrasado no Trouxe mercado. O time inteiro, pô. Tá atrasado no mercado por conta da análise técnica, análise de sistema. Tá atrasado no mercado por conta disso, por conta de uma situação técnica que era para ser resolvida nos bastidores logo na virada da janela. Tá atrasado por conta disso, porque o que eu queria entender foi que tá havendo falta de competência de quem foi contratado para fazer análise de mercado. É complicado. Cara, aí não dá, Ele não cara. contratou ninguém. Quando acerta, ninguém fala mais nada, né? Porque tá acertando. Aí ele fala, os profissionais são responsáveis por avaliar os jogadores dos outros clubes. Pá, beleza. Aí não tem o cascalho devido para contratar o jogador dos sonhos. Aí a culpa agora é dos analistas. É estranho, pô. o Santos ele tá trabalhando ultimamente muito nos bastidores, na questão de publicidade, né? Tentando, tentando fazer o CT aqui na Praia Grande. E agora o Santos tá. E baita publicidade, já Pois desculpa é. te cortar, que tem o nome do Pelé, não pode usar o nome do Pelé no clube, né? É, O exato. nome da Não empresa pode, de tudo. não pode usar porque o Santos não detém a marca, os direitos de usar a marca e tá querendo fazer isso agora, Foi né? um amadorismo, né? Porque o cara é o maior ídolo da história desse clube. Viveu pelo Santos. E você não ter uma marca vinculada ao Santos com esse cara, deixar uma outra empresa de se eu não me engano, o É um cara é inglês, americano. o cara é Americano. um norte-americano, né? Americano. Um norte-americano, o detentor da marca Pelé, pô. Aí dá sacanagem, né, cara? Dá um amadorismo, pô, absurdo, né? Aí não dá, né? É verdade mesmo. Mas como o Renan não tá aqui, não vamos falar muito do Santos, não. Já falamos bastante do Santos. Tá? Então, peraí, ó, a gente fala nova raça, você vai. Aí nós fala pra caramba quando voltar pra segunda. Mas isso aí a gente tem muita coisa pra falar sobre essa questão aí do Santos tá querendo explorar, tá querendo fazer uma parceria com o detentor da marca Pelé. Mas vamos ver mais na frente como é que vai se desenrolar essa história aí. Que ainda está no comecinho, bem no comecinho mesmo. O pai do Neymar tá se jogando nisso. Pois isso aí não perde uma oportunidade. Lógico, Isso aí tá certo ele, tá olhando o lado, né? Mas já que a gente tá falando de um alvinegro, vamos falar de outro alvinegro? Bora. Vamos falar de outro alvinegro? O Corinthians, a gente falou né? O Diego falou de Santos tá tendo dinheiro para poder pagar outras coisas. O Corinthians não tá também tão diferente assim, não, né? Corinthians teve uma proposta para vender o Félix Torres, mas recusou porque achou que era baixa. 2,5 milhões de dólares, né? E o Corinthians quer pegar um pouco mais, né? Malandro, até por 1 milhão mandava aquele cara embora. Pagava um Uber pra ele. Fala a verdade, pô. O cara tá fazendo o que ali no Corinthians, pô? Não, mas é que o Corinthians ele quer pegar mais porque o Corinthians pagou. Quer dizer, pagou. Pagou não. Pagou onde? O Corinthians teria Assinou. que pagar 6 milhões e meio de dólares pro Santos Laguna. Também o Corinthians vai contratar um zagueiro de um time que chama Santos também. Pelo amor de Deus, né? Teria que pagar 6 milhões e meio do Santos Laguna, não pagou ainda, pagou algumas parcelas. Então ele quer pegar esse dinheiro da venda do Félix para poder pagar o Santos, né? Santos Laguna tá nessa situação, tem que vender o jogador para poder pagar o jogador. Né? Não, o time mexicano também entrou na Entrou, FIFA. Entrou na entrou. FIFA para receber esse dinheiro dele. Sim, mas o Corinthians recorreu, né? O Corinthians vai parcelar, né? Que nem faz Cacau, que nem faz todas as paradas aí, né? As parcelas aí. Não vai ficar parcelando, refinancia, né? Só paga o carnê de novo. Deixa eu contar aqui, Pindaí, meu parceiro. É que nem compra que nem Casas Bahia e ainda não fala, velho. Não suja o nome, não tem mais suja o nome. Sem juros, sem nada, não fala, velho. Eu não tô saindo em defesa, mas calma também, tá? Só Posso botar a mesma função. calma. A mesma função. E o Sendo Corinthians só verdadeiro. A gente pelo menos tem estádio, velho. Calma, filho. Tem estádio, velho. dado, né? Estádio dado, né? Dado não, roubado. Sabe a história Mas desse A gente tem 3 Mundial, 3 Libertadores. É pesado, hein? O Corinthians, ele parece que ele não se cansa de querer entrar em dívida, porque essa semana
O Corinthians tem que definir se ele vai trocar o seu fornecedor esportivo. Há mais de 20 anos o Corinthians está com a Nike e a Adidas fez uma proposta milionária para o Corinthians, só que a Nike tem contrato ainda, tem que né? pagar, né? A rescisão da Nike, né? E o Corinthians não Exato. tem dinheiro pra pagar ninguém, pô. O que vai fazer, meu? É que a proposta da Adidas ela é muito tentadora. Vaquinha, mano. Tem A uma. Adidas tem ela uma- quer pagar 100 milhões agora de luva e num contrato de 10 anos aí vai sair batendo metas aí, pode chegar a 1 bilhão de É reais. interessante, hein? Interessante. Então, Interessante. aí é aquilo que o Diego falou, o Corinthians está de olho nesses 100 milhões de luva que vai chegar agora para poder pagar as dívidas, né? Pagar as contas. Sim. E sempre aquele erro que a gente volta a falar, né, meu? Diretoria, presidência. É complicado. Os times brasileiros, assim, hoje em dia. A bagunça começou na CBF, né? Um tempo aí atrás, aí agora. Chegou antes Celote aí também, que apagou um pouco o fogo da CBF aí, né? Mas as diretorias estão pagando muito caro essas que estão errando, né? Vamos colocar do Santos, São Paulo, Corinthians. A Leila no Palmeiras consertou o Palmeiras. Flamengo, ninguém fala nada. Cruzeiro foi safo, caramba, voltou, tá aí. Então é muita bagunça. Acho que tá faltando, sabe, pessoas competentes em todos os cargos que Por exemplo, que estão, né? os caras estão ocupando a análise de mercado. Entendeu? Né? E fora isso, e a treta do Memphis e do Neto? Não soube, fala aí. Pô, foi legal isso aí. que houve? Legal. Conte-me tudo, Essa não me foi esconda legal. nada. Como é que chamou de Areiudo? Não é, foi o babaca, Só me chamou de santo. Conte-me tudo, não me esconda nada. Disse que o Memphis fez uma música criticando o Neto. Isso. É, pô, daí... Em inglês? É, O Neto não entende quem traduziu pra ele. alguém traduziu. Mas desculpa, mas tá louco. O Neto tá assim, anda assim. Seus carniça. Pé de rato. Pé de rato. legal. Lá que eu vi, É mesmo? Caramba, é mesmo? Pô, O Neto não gosta não, hein, velho? Nervoso, Neto. Caraca, foi ainda, engraçado, velho. ainda mais se ele tiver que dançar de sunguinha, então aí que ele vai ficar bravo mesmo. Nossa senhora, é verdade. Então, Ah, mas não vai não, Tem que- porque o Feirinha então não tá jogando, né? Então não vai bater os 10 gols. Já voltou, tá voltando todo mundo aí. Tá voltando. Aí, quando eu disse assim, quero ver aí. O campeonato mundial tá Cara, salvando o Neto. um O mês, Ferreira não tá fazendo gol, Um mês aí todo mundo foi tirar férias na Disney, pulando no Caribe, né? Quero ver na hora que voltar, viu? Depois reclama que as torcidas entram no nos motéis. que as torcidas fazem nas sedes aí, faz desbando, um monte de coisa aí. É verdade mesmo. Todo mundo postando foto lá, pulando no Caribe, família, alegria e tal. Puta, ele falou carinho, eu pensei que ele ia falar essa coisa. E o pessoal tudo duro aqui, esperando. A única alegria do brasileiro é meu time fazer gol, meu parceiro. Mas, ô Gustavo, você tá quieto, tá triste? Que foi? Não, tô triste nada, pô. Tô vendo os companheiros falar aí, o Nino. Se ele vai lá ver o show do Pablo Vittar na apresentação do Crespo. É Quer mesmo? propor Vai rolar esse ingresso show? lá, não? É, Pablo Vittar vai vir. Vai rolar esse show aí? É mesmo ele. Pra fechar, ele tá com 2 ingressos, ele mostrou ali no privado pra mim. É que ele não quer que eu espalhe pra ninguém, mas não vou Já comprou o ingresso dele já? Tá comprado. Tem já. 2 ovos aqui na Praia Grande, aí quando ele veio fazer o show ali. Não sei como ele levanta até hoje. Então, os ovos ali, mano. Caiu, fez gemada aí no cartódromo, rapaz. Ah, você vai, bom. vou. Eu sei que você vai. Pra animar o Você vai Gustavo, comigo? vamos falar de Palmeiras então. Agora Hein? só Vamos ele então. Vai, sou Palmeiras agora, hein? Sou Palmeiras agora, Brasil. Tô com meu amigo Gustavo. Vai, Gustavo, tá ligado? É nóis, Ah, você é falso, hein, Lino? Você é Agora- falso, hein, Lino? Eu não sou falso, eu sou verdadeiro. Sempre fui verdadeiro. Eu tenho Sempre fui mundial, verdadeiro. velho. Custa dividir um com o irmão, velho. Não, é isso aí. É pra nós, né? É isso aí, rapaz. Dá um pra nós É essa isso meta aí, aí. A alegria dele vai ser a minha, isso aí. Boa, é o Boca É isso aí. O Palmeiras vai jogar daqui a pouco. Tô falando daqui a pouco porque no exato momento que nós estamos gravando esse programa aqui, o Palmeiras ainda não jogou contra o Inter Miami pelo Mundial. Quando vocês estiverem assistindo, vocês já vão saber do resultado já, mas por enquanto a gente ainda não sabe do resultado. Então a gente vai falar que o Palmeiras, né, vai jogar daqui a pouco com o Inter Miami e vai jogar pela liderança do grupo, né? E tem tudo pra vencer e ser líder. Vai pegar o time do Messi. Pegar o Messizito lá ruim pra caramba, mas não, o Messi não joga nada, né? O Messi e Suárez não joga nada, né? Não, 2 quem caras joga- ruins, né? 2 cabeças de bag, né? Quem joga é um cara que tá aí 15 anos no auge aí. Vai ser a parada dura, mas acho que eu confio na vitória do Palmeiras, classificar. Mas se eles classificar também tem outra pedreira, né? Que é o Botafogo ou o PSG, dependendo da Não, combinação de resultado, né? dependendo do que acontecer com o Palmeiras, porque no grupo do vai Botafogo ser- já está definido. Vai ser
Ser pegado, hein? Se o Palmeiras passar Botafogo e Palmeiras nas oitavas, né? Se o Palmeiras for líder, ele pega o Olha, Botafogo. Quem imaginou isso? Tu imaginou isso? Eu não imagino isso. Bom, eu nem imaginava todos os brasileiros estão Então, no você Mundial. acha que é melhor pro Palmeiras pegar o Botafogo? A ideia era correr do PSG e agora? Agora, meu. Comida ruim tem que comer logo. Passou o que vir tem que ser, pô. A ideia é que classifica como primeiro do grupo. Porque classificando em primeiro é o Botafogo, já tá isso. definido. Mas pra fora tá É melhor um time nacional que a gente já tá acostumado a conviver com ele aqui. É verdade, também acho, viu? Um time europeu que é diferente, que só empurrou 5 na Inter de Milão no final da Champions. É diferente. Pra mim é melhor, por mais que venha a dificuldade do Botafogo, que tá bem pra caramba, o jogo de hoje foi um absurdo, o jogo do contra o Atlético Mineiro. E o Botafogo. Desculpa, é que o Botafogo ele está em segundo no grupo porque o Botafogo jogou agora há pouco contra o Atlético de Madrid e acabou perdendo de 1-0. Com esse resultado, o Botafogo classificou em segundo lugar e o PSG classificou em primeiro no grupo B. Se o Botafogo empata, aí ia ser aquela digestão para vocês, porque o PSG que ia ser o segundo grupo e vocês iam ter que pegar o PSG. Vamos falar da vitória do Botafogo contra o PSG, cara? Foi uma baita vitória. Ganhar do PSG, campeão da Liga dos Campeões, que meteu 5 na Internacional, Botafogo fez história. Parabéns pro Botafogo. Fez história o Botafogo. Perfeito, 6 mesmo. De todos os brasileiros aí, do Palmeiras, Flamengo, Fluminense, mas o Botafogo fez história. O grupo da Ganhar do morte. E o PSG. engraçado, Ganhar do PSG, jogando bem, que jogou bem pra caramba o Botafogo. Jogou, fez o gol, se trancou certinho. Jogou por uma bola, né? Jogou por uma bola, mas parabéns ao Botafogo aí. pois é, a ironia disso tudo é que o Botafogo ele é o campeão da atual campeão da Libertadores, o PSG é o atual campeão da Champions, e a ironia disso tudo é que se fosse dos moldes antigos, hoje o Botafogo era campeão do mundo. Né? Justamente, me trouxe a nostalgia, eu como São Paulino, e do São Paulo também sempre pegou times fortes, né, que lá de fora, Barcelona, Milan, melhor time do mundo com Van Basten, Costa Curta e tudo mais. E aí os caras tipo, quem é os brasileiros? É sempre, quem são esses brasileiros aí? Vai lá e tome, né? Então, me trouxe essa nostalgia. Não, aí, isso não possa acontecer no final do ano, que ainda vai rolar. Entendeu? Mas me trouxe essa nostalgia aí que eu achei coisa mais linda, né? Tipo, pô, Botafogo chegou lá, deu 1-0, os caras não conseguiam fazer o gol, aquela coisa de, vai sair o gol a qualquer momento, né? Não saiu e... Teve um representante do Borussia que falou umas asneiras desse tipo aí em relação ao Fluminense. O Fluminense só não fez o gol. Foi impecável. A bola que o Fluminense jogou aquele jogo contra o Borussia foi sacanagem. É verdade. Ainda, o futebol brasileiro ainda surpreende ainda. Surpreende bastante gente. Pois é, Boa Copa, né? O ano que vem, né? Vamos ver. Sim, Vamos ver. dá moral. Dá moral, justamente. falando em futebol brasileiro, teremos mais brasileiros ainda. Praticamente é bem provável que todos irão se classificar. No Flamengo, ele joga com o Los Angeles FC e ele deve confirmar o primeiro lugar no grupo, né, pessoal? Favorito, né? Favorito, né? Não tem muito o que dizer, não. Flamengo tá Primeiro voando. que esse time do Flamengo aí, como você acabou de falar, tá voando baixo. Tem aquele cara diferenciado no meio de campo lá, que aqui já falamos aqui várias vezes, tanto aqui na gravação quanto fora. O cara tinha que ser brasileiro, aquele Arrascaeta. Ele é de outro E mundo. quando ele saiu, então é só o favorito para o Bruno Henrique que bagunçou tudo. Pois é, e o Flamengo vencendo, ele vai ser o líder, até empatando ele já fica na líder no grupo. E ele pode pegar Benfica ou Boca. Até porque o Bayern deve... ou não esse Boca, outro Boca. Até porque o Bayern ele deve ser o líder, né, do seu grupo, então Benfica e Boca vão brigar pelo segundo lugar, né? Também. O que vocês acham? Vai dar jogo? Flamengo, Benfica ou Boca? Nossa senhora. Boca vai dar jogo. Contra o Boca, Para você ver como é que tá o nível americano dos sul-americanos. O nível dos times sul-americanos. O Boca tava no campeonato nacional dele lá, uma draga danada. É verdade. Chegou no campeonato mundial, mas que pedra no sapato de geral da chave deles. É verdade mesmo. Né? Não pode, né? Todo mundo, né? Tipo assim, o europeu, ele tá agora meio que se escondendo naquela parada das datas deles. Não é das férias, né? Que Entendeu? Que das férias. entendeu? E o sul-americano tá aqui no meio dos... O Chelsea falou que tô fazendo experiência com o time, né? Segundo o... Cara, experiência na aula de ciência. Não chamou de experiência. Desculpa. Ninguém quer tomar de 3, né? Mas já entraram Ninguém quer na perder. justiça antes de ter o Mundial. Eles entraram antes da justiça, antes de ter o O Mundial. cidadão lá, por exemplo, Das férias de jogadores europeus. ele abominou isso aí, ele não quer ver isso aí nem pintado de ouro mais esse campeonato mundial de clubes, o presidente da Liga. Entendeu? Na Espanha. Entendeu?
Ah, isso aí é mas balela, isso aí é história. 19, né? Isso aí é história, isso aí é quando os clubes europeus começam a tomar baile, eles começam a vir com esse papo aí. Se tivesse todo mundo se tivesse todo mundo metendo goleada aí, todo mundo aí, verdade. todos os times europeus metendo goleada em todos os outros times, ninguém ia estar falando isso. Todo mundo É porque eles estão vendo a realidade aí que tá cara, e acontecendo. Estamos fazendo bagunça na vida de todo mundo, como sempre, né? É. E falando em brasileiro, temos mais um brasileiro, o Fluminense também. O Fluminense vai jogar contra o Mamelodi da África do Sul, né, rapaziada? Só que esse grupo aí tá totalmente aberto, né? E o Fluminense precisa ganhar para poder se garantir na próxima fase. E o Fluminense ganhando, se classificando, ele vai pegar os times do grupo G. Ele pode pegar River, Inter de Milão ou Monterrey. Só isso só que ele É pode o brasileiro pegar. que tá mais difícil a situação. É. Tanto Porque dentro no da grupo sua tá tudo chave, embolado. quanto passando. O grupo dele tá tudo embolado. Tá o Fluminense e o Borussia com 4 pontos, o Mamelodi com 3. Só o San que está fora, né? São 10 times brigando por duas vagas, né? E aí o Fluminense classificando, ele pode pegar, porque o outro grupo também tá aberto, né? O grupo E também tá aberto. O River Plate e Inter estão com 4 pontos e o Monterrey estão com 2. Também os 10 também podem se classificar. E aí... Eu tô confiando muito no trabalho do Renato, copeiro, né? Ele sabe se portar, ele sabe jogar conforme o adversário dele. Ele mexe com o brilho do seu né? jogador. Ele mexe com o brilho do jogador. Faz jogar. Eu acredito no Renato também. E assim, cara, onde os brasileiros chegaram já, acho que a gente tem nada a perder já, cara, porque a gente já mostrou que é É local. perder. E outra coisa, tem muita gente com medo dos brasileiros agora. Fala, meu, os caras vieram pra cá pra não brincar, entendeu? Então, e assim, time grande é jogo aberto e a gente nunca sabe o que pode acontecer, entendeu? Acredito na postura do time, o time bom, do, 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 Fluminense. do Renato, né? Que ele consegue mexer, ele mexe com o brilho dos jogadores, né? E eu confio nele, assim, no Renato, né? Eu confio no Renato, que eu gosto dele. Tem um tal do Thiago Silva lá também, né? Que Também, pô, faz toda a diferença. É Isso aí. O monstro, cara né? tá lá Puta mais do de Europa, monstro. campeão de 40 anos dando show na zaga, velho. Dá muito Vendo suporte ele pros jogar parece que é jogadores. fácil, né? Exatamente. Aí você vê nesse jogo contra o Borussia que eu acabei citando aqui, o John Arias foi pra geral, foi o cara do jogo, mas aquele poderio de liderança, a defesa, até na articulação do meio de campo, o Thiago Silva estava presente em tudo. Com certeza. Xerez, né, cara? Xerez. A carreira do Thiago Silva é impecável. É, exatamente. E para fechar rapidinho, vamos falar dos outros dois grupos. Não tem brasileiros envolvidos, mas só tem uns chimecos aí, né? Porcaria. Só uns timinhos porcaria. Juventus e City vão se enfrentar na última rodada para definir quem é o primeiro lugar do grupo G. Quem ficar em segundo desse grupo aí deve pegar somente o Real Madrid, né? Se o Real Madrid vai pegar o Salzburg, mas deve passar do Salzburg, vai ser o primeiro do grupo e... O Real Madrid ganhou ontem, né? Um a menos ainda, Real Madrid. Então, mas aí que tá, né? A gente... Um a menos. Podemos ter aí Pô, City cara, e Real Madrid mais uma europeu, vez, hoje né? que a gente pensava, pô, vou assistir o jogo aqui que eles vão... Aí que nem eu lutando do Mike Tyson, decepcionaram. Então a gente não sabe. Pois é. É bem provável que tenhamos City e Real Madrid mais uma vez. Eles que vêm sempre se enfrentando na Champions. Né? Oh, foi nada. Tá emocionado, Diego. Falou em Real Madrid, tá emocionado. É o segundo time. Do segundo time. Foi, então. Mas é isso aí, gente. A gente falou aqui dos mundiais, né? Dos times que estão disputando esse mundial. E das reais possibilidades de quem pode passar nos seus grupos, né? Para enfrentar e nos possíveis confrontos. A gente está terminando aqui hoje, falando um pouquinho também dos times que estão aqui no Brasil. Agradecer ao Diego que veio aqui fortalecer nossa bancada hoje. Estamos à disposição. Sempre. Agradecer ao Boca mais uma vez com a gente. Sempre. Lino, obrigado mais uma vez com a gente aí. Tamo junto, valeu. E Gustavo também, mais uma vez, obrigado. Avante palestra sempre. É isso aí. Esse foi mais uma resenha do Boteco da Elite. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem, pessoal. Obrigado, valeu.